Boa tarde para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nesta oportunidade fazer mais um interessante comentário. Nesta feita nós vamos trazer algo sobre ou dentro da linha escatológica. Vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9, que diz: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Pela leitura. Meus queridos, vocês sabem que a nível de Brasil, o mundo evangélico, o mundo gospel, está dividido em duas linhas de pensamento. Nós temos, por um lado, os amilenistas e, por outro lado, nós temos os pré-milenistas. Por que eu estou trazendo esta pequena informação? Porque eu não posso ignorar a força desses movimentos. E eu não posso ignorar, no texto que eu vou ler, o olhar que tem, por exemplo, os irmãos pré-tribulacionistas, ou o olhar que tem os amilenistas. Generalizando, um comentário como este que eu vou fazer, eu tenho que levar em conta, até certo ponto, o ponto de vista futurista, ponto de vista dispensacionalista, que é futurista, o ponto de vista futurista pós-tribulacionista, posição esta que eu assumo, eu sou pós-tribulacionista. Eu me congrego na Assembleia de Deus, eu sou assembleano, mas eu me congrego na Assembleia de Deus. Mas a minha linha de pensamento, no que diz respeito à escatologia, eu sou pós-tribulacionista. Então, nós temos que levar em conta o que dizem várias escolas. Por exemplo, antes de eu fazer a dissertação do texto, os nossos irmãos pré-tribulacionistas, eles dizem que as bodas do Cordeiro, ou a ceia das bodas do Cordeiro, esta ceia ela terá lugar no céu, logo após a igreja ser tirada da terra para o céu. Então, no céu se realiza por 7 anos a festa nupcial. No céu, segundo a linha de pensamento dispensacionalista, pré-tribulacionista, no céu se realizará por 7 anos a festa de casamento de Cristo com a igreja. Então eles entendem que este versículo aqui, ele terá seu cumprimento tão logo a igreja seja arrebatada. Segundo eles, no abrir e fechar de olhos. Enquanto isso, enquanto acontece a ceia das bodas do Cordeiro lá no céu, de acordo com os pré-tribulacionistas, aqui na terra se desenrola os 7 anos de grande tribulação sobre o povo judeu. Especialmente sobre eles, não somente sobre eles, mas os irmãos pré-tribulacionistas dizem que a grande tribulação, o que eles entendem por ira de Deus, eles dizem então que a grande tribulação ela se destina ao povo de Israel. Então eles dizem que a igreja escapará dos 7 anos da grande tribulação e durante o período de 7 anos que Israel estiver sofrendo aqui nas mãos do anticristo, a igreja estará no céu nas bodas do Cordeiro. Aí aqui nós temos uma variante dentro
da linha de pensamento do dispensacionalismo. Qual é? Existem aqueles teólogos dispensacionalistas que eles defendem, sim, um arrebatamento antes da grande tribulação, porém eles dizem que as bodas do Cordeiro não serão no céu, e sim na terra. Aí você pergunta para mim, professor, e quando serão? Bom, de acordo com esses teólogos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, eles dizem que as bodas do Cordeiro, elas terão lugar tão logo Cristo desça do céu, com a sua igreja que foi arrebatada 7 anos antes. Então eles dizem que Cristo descerá do céu com a igreja para reinar por 1000 anos. Então as bodas do Cordeiro serão realizadas aqui neste período de 1000 anos. Ok, queridos? Essa é a linha de pensamento da escola futurista, dispensacionalista, pré-tribulacionista. Os nossos irmãos amilenistas que não creem no milênio literal, obviamente eles dizem que as bodas serão eternamente no céu. Eternamente no céu. Cristo vem, pega a sua igreja e leva para o céu. E este mundo ele entra em uma total desolação. E haverá um processo de novos céus e nova terra, mas os amilenistas, em geral, eles creem que os novos céus serão a morada eterna da igreja. Mas agora, o que pensa os pós-tribulacionistas? E aqui eu assumo minha posição pós-tribulacionista. O que diz os pós-tribulacionistas com base neste texto? Agora eu vou falar para ti. Esse texto aqui, querido, quando diz, alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Aqui o sentido é, nós temos um anúncio. Nós temos um anúncio, nós não temos ainda nada concretizado aqui. A leitura que nós estamos fazendo aqui, ela está trazendo como se fosse um cântico de vitória. Um cântico por parte de seres, vamos dizer, celestiais. Um cântico dos vencedores pela vitória que Deus teve sobre o anticristo, que é a besta saída do mar, a vitória que Deus teve sobre a besta saída da terra. Depois que Deus derrotou os 2 anticristos, a primeira e a segunda besta, e depois que ele derrotou a grande Babilônia, o sistema ímpio dominado pelo anticristo, depois que tudo isso veio a queda, então a gente começa no capítulo 19, um júbilo no céu, que diz, olha bem, depois da ruína de Babilônia, depois que o anticristo, tá entendendo? Depois que a Babilônia foi derrotada, conforme nós temos nos capítulos 17 a 18, depois de tudo isso, o capítulo 19 começa assim. Depois destas coisas, o que foi narrado antes, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Veja, este cântico de vitória, ele tem lugar logo após a queda do sistema ímpio, do sistema anticristão. Eu estou fazendo questão de situar isso para você ver que as bodas do Cordeiro, elas não têm lugar antes da queda do anticristo. As bodas do Cordeiro não têm lugar antes da queda de Babilônia. Aí nisso eu já passo aqui a refutar os pré-tribulacionistas, que dizem que tão logo a igreja é arrebatada para o céu,
começam as bodas do Cordeiro. Não. As bodas do Cordeiro, o anúncio da proximidade, da chegada das bodas do Cordeiro. Você pode ler no capítulo 19. As bodas só terão lugar depois que o sistema anticristão cair. As bodas do Cordeiro só terão lugar depois que o sistema ímpio for totalmente derrotado, deflagrado, totalmente subjugado. Continuemos a leitura. 19:2 de Apocalipse. Aliás, 3. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Aqui a voz continua descrevendo a derrocada da Babilônia, a queda de Babilônia e seu julgamento. Versículo 4. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, aleluia. Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temem, os pequenos e os grandes. Versículo 6. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor. Então, o Senhor só passará a reinar, apesar de que o autor aqui escreveu já no primeiro, pois reina. Por que ele disse reina? Na verdade, o Senhor que ainda não retornou à terra, Jesus. Mas ele está dizendo reina, por quê? Porque a grande Babilônia já foi julgada. Esse cântico de vitória, este cântico que anuncia e que diz porque o Senhor já reina, esse cântico aqui, ele celebra a vitória de Deus, de Cristo, sobre o sistema anticristão. E ao se celebrar esta vitória de Deus sobre a grande Babilônia, escutai o que está incluído neste cântico. Versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Em outras palavras, estão se aproximando. É chegado o momento, está chegando o momento de Cristo reinar sobre as nações. Porque o poder da grande Babilônia foi quebrado. A Babilônia já caiu. O sistema anticristão caiu. Os inimigos de Deus caíram. E agora se aproxima o momento de Cristo voltar para reinar sobre as nações. Para reinar por 1000 anos sobre as nações aqui na terra. E este cântico, queridos, ele focaliza não somente o triunfo de Deus e de Cristo sobre o sistema anticristão, mas ele também vai aqui fazer com que nós olhemos para algo glorioso, ou mais grandioso, que é a celebração das bodas do Cordeiro. Vamos lá. Estamos aqui já no final do período da grande tribulação. Lembre-se bem, a grande Babilônia, ela já foi julgada. Logo nós estamos no término da grande tribulação. E as bodas do Cordeiro ainda não aconteceram. Versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, queridos, esta ceia das bodas do Cordeiro, ela não acontecerá no céu. E nem acontecerá antes do arrebatamento da igreja. Isso é um acontecimento que segue ao arrebatamento da igreja, à ressurreição da igreja. A igreja, vamos por ordem, primeiro ela ressuscita os mortos, juntamente com os vivos. Eles são trasladados, com que objetivo, professor? A igreja trasladada, a igreja arrebatada, não para morar no céu,
mas para dar as boas-vindas a Cristo, que vem do céu para a terra. É Cristo quem vem. O destino é o de Cristo. É Cristo quem vem reinar sobre as nações por 1000 anos. A igreja, neste momento que Cristo vier descendo, entendam, neste momento que Cristo vem descendo com a sua corte angelical, com a sua miríade de anjos, neste momento que Cristo vier descendo dos céus, ladeado de anjos, com todo o seu séquito glorioso, neste exato momento ele dá ordem ao arcanjo, e o arcanjo tocará a trombeta de Deus. E os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E tanto os mortos como os vivos, juntamente, onde quer que eles estejam, primeiro se dá a ressurreição, depois a igreja que está espalhada pelo mundo inteiro, pelos 4 cantos da terra. Diz Mateus capítulo 24, versículo 31, e ele, Cristo, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Anjos estes que reunirão seus eleitos, ou seja, a igreja, dos 4 cantos da terra. E quando os anjos auxiliarem, ajudarem no ajuntamento, então a igreja irá ao encontro de Cristo, que está vindo. A igreja não será arrebatada para morar no céu. Ouça, o objetivo do arrebatamento é unicamente elevar a igreja para recepcionar o Rei, o Senhor Jesus. O único motivo de a igreja ser arrebatada é para se encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens. O Senhor vem de forma gloriosa para a terra, mas antes de ele chegar, a igreja é tirada, é arrebatada para lhe dar as boas-vindas. E formando um grande cortejo da igreja com os anjos, todo o seu séquito acompanhará a Jesus Cristo. O séquito angelical se unirá à sua noiva, que é a igreja, que acabou de ser arrebatada. E eles formarão um grande séquito e acompanharão a Cristo para o céu, não, para a terra. Cristo saiu do céu, deixou o céu para vir habitar aqui na terra. Então a ceia das bodas do Cordeiro terá um lugar aqui na terra, durante os 1000 anos, querido. Ou pelo menos durante o milênio, vai dar na mesma. Professor, mas você tem outro versículo que possa provar isso? Tenho. Vamos para Mateus capítulo 8, querido, que fala da celebração da ceia aqui na terra. Mateus capítulo 8. Capítulo 8 de Mateus. Vamos lá? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Não, professor, mas aqui está dizendo que é no céu. Não. Você foi ensinado que essa ceia é no céu. Não, professor, mas aqui está dizendo reino dos céus. Ah, muito bem. Aí está dizendo que, vamos ler de novo, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. No reino dos céus, aqui não está dizendo no reino, nos céus. Veja, a expressão não está dizendo que tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino, nos céus. Jesus não está dizendo que tomaremos lugar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino, nos céus. Ele está dizendo que tomaremos assento com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O reino que
a igreja reinará com Cristo aqui na terra, é um reino que é dos céus. O reino de Deus que será instalado aqui na terra, ele virá dos céus. Quando Cristo vier, queridos, como eu já falei, ele virá com sua corte angelical, com seu séquito angelical, com todo o seu poderio. Quando Cristo vier, ele virá com o seu exército. E onde é que você acha que os anjos vão ficar? Você acha que Cristo vai reinar sozinho aqui e os anjos vão voltar para o céu? Negativo, Cristo reinará aqui e os anjos estarão aqui com ele. Cristo não virá sozinho, ele virá ladeado de anjos. Ele virá rodeado, envolvido por um grande séquito angelical. E os anjos acompanharão Cristo e reinarão aqui na terra. Cristo e a igreja reinará. E os anjos estarão aqui na terra. Em lugar nenhum a Bíblia diz que este reino voltará. Não, Cristo virá e trará o reino celestial aqui para a terra, para dominar os reinos do mundo. Então, queridos, esta celebração aqui da ceia, onde nós veremos Abraão, Isaque e Jacó, ela se dará aqui na terra. Ela se dará aqui na terra. Lucas 13, 28 e 29. Vamos ler mais esta passagem. Lucas 13, 28 e 29. Vamos lá. Ali, versículo 27. É o versículo 29 de Lucas. Lucas 13, 29. Vou ler o 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus. Veja, quando virdes no reino de Deus. Mais uma vez, você que está com a sua mente trabalhada de que vamos morar no céu, você vai dizer, olha professor, mas aqui está dizendo no reino de Deus. Este reino de Deus e o reino dos céus é a mesma coisa. Aqui, vamos continuar. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus. Olha, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Aqui não está dizendo, veja bem, a expressão não está dizendo, quando virdes no reino de Deus no céu. Não, ele apenas está dizendo no reino de Deus. Este reino de Deus, ele já foi, queridos, inaugurado na vinda de Cristo aqui. Saiba que este reino de Deus aqui, ele já está em evidência. Este reino de Deus, se enganam. Aqueles que pensam que Cristo ainda não inaugurou o reino de Deus, já inaugurou. O reino de Deus, ele já é uma realidade. Cristo ele veio pregando, arrependei-vos e convertei-vos e crede no Evangelho. Outra coisa diz, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é o quê? É anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar neste reino. Então, mas o que nós temos aqui, você pode dizer, mas professor, está falando de um reino escatológico. Eu vou concordar com você. E este reino de Deus, ele é na terra. Na verdade, o reino de Deus, ele já está aqui na terra. A igreja, ela é a agência deste reino. O reino de Deus, ele já está aqui na terra. Este reino, ele será confirmado para todos quando Cristo vier. Quando Cristo vier, ele trará, como eu já falei, a sua corte angelical e estabelecerá de forma inusitada o reino de Deus aqui na terra. Mas este reino, de uma certa forma, ele já está aqui na terra. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, olha, onde é o Oriente? Aqui na terra. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Esta reunião não é no céu. Esta celebração aqui, que eu posso dizer, a celebração da ceia das bodas do Cordeiro, onde estarão Abraão, Isaque e Jacó, ela não é no céu, queridos. Ela é aqui na terra. Vamos aqui. A ceia das bodas será celebrada aqui na terra, conforme eu já mostrei para vocês. Lucas 14, 15.
Lucas 14, 15, queridos, para completar aqui o nosso raciocínio. Lucas 14. Eu vou começar do versículo 13. Lucas 14, 13. Antes, versículo 14. E serás bem-aventurado pelo feito de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Aí Lucas 14, 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Que pão é este, amigo, que você pensa? É o mesmo pão que Jesus Cristo comeu ali na Páscoa. É pão que alimenta a carne. Aqui não está se falando de comer pão no reino, lá no céu. Este pão aqui é o mesmo pão que Cristo comeu com seus discípulos. Professor, eu nunca ouvi isso. Me prove. Eu vou te provar. Vamos lá? Mateus 26, 29. Mateus, capítulo 26, versículo 29. Vamos ver o que aqui nos diz Mateus. Eu vou começar com o versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, olha aqui, pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Versículo 29. E digo-vos, desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que de novo hei de beber, novo convosco no reino de meu Pai, ou seja, no reino de Deus, no reino dos céus. Que não está dizendo que ele beberá isso no céu, que não está falando de uma comemoração pascal no céu, e sim na terra. Professor, tem outra passagem mais clara? Tem. Vamos lá, Marcos 14. Marcos 14, versículos 25. Vamos lá. Vou ler o versículo 22 em diante. E enquanto comiam, lá Mateus diz pão, aqui diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Você vê que até aqui a leitura de Mateus e Marcos, ele promete que nós vamos beber isso no reino de Deus. Isto aqui, o reino de Deus, volto a dizer, não é no céu. Esta promessa aqui de beber, nós vamos beber o quê? Imagina como nós vamos beber o quê? O que é que Cristo promete aqui que vamos beber? O mesmo que ele estava bebendo ali com os discípulos. O que é que ele estava bebendo? O fruto da vide. A mesma coisa que Cristo estava bebendo ali com os discípulos, ele promete. Olha o que ele diz. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus convosco. Mas professor, mas está faltando aqui a promessa para se comer. Até aqui só está a promessa para se beber. Vamos aqui para Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas 22. Vamos lá? E versículos... Vou ler do versículo 14. Vou ler todo o paralelo dos outros. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa,
antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei. Aqui entra o lado do pão, da Páscoa. Pois, na verdade, digo, não a comerei, ó, Jesus dizendo, não a comerei, até que ela, a Páscoa, se cumpra no reino de Deus. Ou seja, o que Jesus estava comendo com os discípulos ali, ele tornaria a comer com os discípulos. Onde? No reino de Deus. Ele não está dizendo, eu comerei no céu. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo no reino de Deus. Nós precisamos entender que o reino de Deus será aqui no milênio, aqui na terra. Pois vos digo que nunca mais a comerei. Ele não disse simplesmente, nunca mais a comerei. Veja bem, Jesus não disse, nunca mais a comerei, parou, não. Tem um limite para isso nunca mais. Até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Olha aqui, queridos, como Lucas é mais claro do que os outros. Para você que pensa que o reino de Deus é no céu, olha o que Jesus fala, até que venha o reino de Deus, venha. Jesus foi claro, vou repetir a leitura. Pois eu vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, venha. Lembrou agora a oração de Jesus? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó, venha a nós o teu reino. Queridos, o reino de Deus será aqui na terra. E a Páscoa que Cristo comeu com os discípulos, ele tornará a comer. Quando? Quando o reino de Deus vier. É isso que ele está dizendo. Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então nós temos aqui em Lucas, você vê que Lucas é mais completo, os outros prometeram apenas que Cristo beberia novamente com a igreja. Mas Lucas ele acrescenta, comeremos, e ele é bem claro, comeremos o pão, comeremos a Páscoa. Haverá uma celebração, haverá uma Páscoa, a Páscoa será celebrada ali no milênio. Eu quero dizer aqui para vocês, que foi Cristo quem prometeu, que voltará a comer o Cordeiro Pascal, na era do reino, aqui na terra. O cordeiro será novamente assado e será dividido, será consumido por Cristo e pela igreja. Portanto, queridos, essas passagens que nós lemos, por exemplo, Mateus 8:11, Lucas 13:28-29, Apocalipse 19, 7-9, Mateus capítulo 26-29, Marcos capítulo 14-25, Lucas capítulo 22, versículos 16-18, todas essas passagens, o que inclui a celebração da Santa Ceia, elas trazem uma promessa escatológica e elas estão a nos dizer que nós celebraremos a ceia do Senhor aqui na terra quando Cristo vier no seu reino. Quando Cristo vier, eu quero ler aqui mais uma vez a passagem de Lucas 22. Vou fazer questão para ficar na memória de vocês. Pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Quando é que nós vamos beber do fruto da videira com Cristo? Quando é? Você pode me responder, quando é? Até que venha o reino de Deus. Não, professor, nós vamos ceiar, é no céu, porque eu aprendi isso com os pré-tribulacionistas. O meu pastor, ele prega dizendo que nós vamos arrebatados e vamos ceiar no céu. O meu pastor, ele prega que nós vamos ser arrebatados e vamos ceiar lá no céu. O seu pastor está te ensinando errado. Desculpa, até aqui, meus irmãos pré-tribulacionistas, me desculpem mesmo, mas vocês estão equivocados. A ceia, ela será celebrada
com a igreja sim, mas é aqui na terra. E por que eu sei? Além dos versículos claros que eu li, aqui Lucas está dizendo, olha o que registrou. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ele não está dizendo até que nós partamos para o reino de Deus. Lucas não está dizendo, em verdade vos digo que eu não mais beberei do fruto da videira até que sejamos arrebatados para morar no céu. Não, não é isso. Até que sejamos levados para o céu. Não, não é isso. A leitura não está dizendo isso. A leitura está dizendo, até que venha o reino de Deus. Venha, bote na sua cabeça, venha o reino de Deus. Vem de onde? Onde é que o reino de Deus, neste caso aqui o reino que enfoca, é o reino escatológico, onde é que ele está? Nos céus. Está lá nas alturas. Mas nós celebraremos a Páscoa, nós participaremos da ceia quando este reino vir. E este reino vem para onde? Aqui para a terra. Aproveito aqui também para já lembrar aos amigos adventistas que dizem que os 1000 anos serão na terra, que eles estão muito equivocados. Eu já fiz um vídeo sobre isso, se nós reinaremos no céu ou na terra. E lá eu mostro, por várias provas, que a igreja reinará aqui na terra por 1000 anos e não no céu, conforme dizem erroneamente os adventistas. Então, queridos, se vocês gostaram deste vídeo, eu quero pedir o like de vocês. Dê o like, interajam comigo, ok? E se inscrevam. Quem não for inscrito, se inscrevam neste canal. Que Deus em Cristo possa nos abençoar agora e para todo sempre. Amém.